Sabe, em tempos que parecem tão confusos, tão escuros, a gente sempre se pergunta, para onde olhar para encontrar um pouco de luz? Bom, hoje a gente vai buscar algumas respostas nas histórias de duas figuras incríveis que se tornaram verdadeiras chamas bem no meio da escuridão de suas épocas. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? É a questão que, no fundo, todo mundo está se fazendo. E para tentar encontrar um caminho, vamos dar uma olhada no passado para ver se a gente acha uma sabedoria que possa iluminar um pouco o nosso presente. E os nossos dias nessa jornada são um erudito que usou a sabedoria como sua principal ferramenta e uma mártir que fez da própria fé a sua fortaleza. São duas vidas que, à primeira vista, parecem totalmente opostas. Mas, como a gente vai ver, elas mostram caminhos que se completam para a gente conseguir atravessar a escuridão. Vamos começar pelo nosso primeiro guia, São João Damasceno. Ele viveu numa era de uma turbulência tremenda, mas ele não se calou. Pelo contrário, a voz dele se levantou como uma defesa apaixonada da beleza e do sentido das coisas. Imagina só a cena. João nasceu em Damasco, um lugar que era um verdadeiro caldeirão de culturas, religiões, conflitos, e em vez de buscar poder ou influência, o que ele fez? Ele se retirou para o deserto, para um mosteiro chamado Mar Saba, e foi lá, no silêncio, que a sua defesa mais poderosa da fé começou a ganhar forma. O grande conflito intelectual da época dele era contra os chamados iconoclastas. Basicamente era um grupo que defendia que qualquer imagem sagrada era idolatria. A ideia deles era tornar a fé uma coisa puramente abstrata, sabe? Sem rosto, sem matéria, sem nada palpável. E a resposta do João a tudo isso foi, nossa, de uma simplicidade genial e de uma profundidade incrível. Ele disse o seguinte: desprezar a matéria é desprezar a própria encarnação. Se Deus se fez gente, se assumiu um rosto, uma história, então o mundo físico, o mundo que a gente toca e vê, não é um obstáculo para a fé. Na verdade, é um caminho até ela. E isso nos leva à ideia mais famosa dele. Para João, a beleza não era só um detalhe, um enfeite. Era uma revelação. Uma pintura, uma música, a própria natureza, tudo isso aponta para algo maior, para uma fonte divina. A beleza nos salva porque ela nos obriga a olhar para cima, para além do caos do dia a dia, e nos lembra que existe uma ordem, um propósito, uma verdade maior. Ela, no fundo, nos resgata do vazio. Essa luta do João ecoa muito forte nos dias de hoje, né? Em um mundo que parece preferir o cinza da indiferença, do consumo rápido, da ideia de que tanto faz, ele nos faz um chamado. Um chamado para a gente ser defensor daquilo que revela Deus. A verdade, a bondade e, claro, a beleza. Agora, vamos para nossa segunda figura, Santa Bárbara. A jornada dela foi completamente diferente. Não foi um debate de ideias, mas sim de resistência, física e espiritual. A história da Bárbara é cheia de uma ironia poderosa. O pai dela trancou numa torre para tentar isolá-la das influências do mundo, especialmente do cristianismo. Mas foi justamente ali, naquele confinamento, que ela encontrou a fé. O lugar que deveria ser uma prisão, na verdade se tornou o berço da sua liberdade. Essa firmeza dela diante de ameaças terríveis a transformou num símbolo muito forte. Ela virou a protetora de todos que enfrentam perigos que chegam de repente, de forma avassaladora. Não só as tempestades literais, com raios e trovões, mas principalmente as tempestades da alma. E aqui a gente descobre de onde vinha toda aquela força. Não era uma coragem que vinha dela mesma, mas sim da certeza de que havia uma presença constante ao lado dela, mesmo no pior momento. Uma lição universal sobre o que é resiliência de verdade. A vida da Bárbara, então, nos oferece quase que um guia prático para as nossas próprias crises, para os nossos medos, perdas, incertezas. A mensagem é muito clara. Primeiro, permaneça firme. Segundo, não abandone a fé. Terceiro, não solte a mão que te segura. E quarto, entenda que ali está o seu abrigo. Ok, então nós temos essas duas jornadas. A do monge, que usou o intelecto, e a da jovem, que usou a resistência. Parecem ser caminhos completamente distintos, mas, quando a gente começa a juntar as peças, uma imagem muito poderosa se forma. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a luta do João era contra a confusão filosófica, e a arma dele era a defesa da beleza. Do outro, a Bárbara enfrentou a perseguição física, e a arma dela foi uma fé inabalável. As armas e os legados parecem diferentes, mas isso é só na superfície. Por quê? Apesar de todas essas diferenças, existe um fio invisível que conecta os dois. Eles não estavam em missões opostas. Na verdade, eles estavam lutando a mesmíssima batalha, só que em frentes diferentes. E aqui está o ponto que une tudo e define a missão deles. Ambos foram chamas acesas no meio da escuridão. Um foi uma chama de clareza,
de inteligência. A outra foi uma chama de coragem que não se quebra. Juntos, eles iluminaram um mundo que estava perdido na confusão. Certo. E o que tudo isso significa para a gente hoje? Como é que a gente pode pegar essas histórias tão antigas e traduzir em ação, no nosso dia a dia, no nosso contexto? O chamado, então, é para nós. É um convite para a gente ser defensor da beleza num mundo que muitas vezes é indiferente, como fez o João, e ao mesmo tempo ser uma testemunha corajosa nas nossas tempestades pessoais, como foi a Bárbara. No fim, se trata de manter o coração aceso, para quem sabe poder iluminar o caminho de outras pessoas também. E no final de tudo, o desafio que fica é este: viver com coragem, com profundidade e com ardor. Ter a paixão do João e a firmeza da Bárbara. A questão que fica para a gente pensar não é se a escuridão vai vir, mas sim que tipo de chama cada um de nós vai ser quando ela chegar.